Olá, pessoal. Tô eu aqui de novo. Entrei numa live com o pessoal de direito da Uninabuco Caxangá e aconteceu o mesmo problema que tinha acontecido na live da Eugênia Miranda. Então a gente vai testar aqui, tá bom, pessoal? Vamos ver o que que acontece. Vamos ver. Em vez dele me chamar, vamos ver se vai funcionar, tá? Fiquem aí, não saiam não. Pronto, agora. Ah! Já vi que o Instagram cismou foi com a minha cara, professor. Tudo bom? Tudo bem? Como é que vai, meu querido? Prazer enorme bater esse papo com você hoje. Pronto. Doutora, só dando uma palhinha inicial, né? Como coordenador do curso de Direito da Uninabu, do Caxangá, a gente traz sempre essas propostas, né, de ações sociais e trazer temas, né, para a população em geral, principalmente nesse momento, né, de isolamento. Muita gente está passando por situações complicadas, né? E eu propus essa ideia da violência contra a mulher, né? Eu sei, eu convivo em relação profissional com isso. Eu trabalho muito na área de família, como advogado, tá? Certo. E, assim, vivencio, né, com clientes, principalmente mulheres, né, o dia a dia dessa situação da violência doméstica. Então, eu fiz essa proposta, como sendo da área também, né, para a gente conversar um pouquinho e ver e esclarecer algumas coisas, né, para pessoas que querem esse incentivo, às vezes, de falar, de estar presa aí, né, e ter o medo de denunciar, de gritar, né, que é o papel que a mulher tem que assumir nesse momento, não é verdade? Isso. Papel difícil, mas necessário. Então, na sua atuação aí como delegada, e principalmente na área de mulher, né, com certeza, inúmeras situações, né, a senhora vivencia dia a dia, tá? Aí eu pergunto à senhora, qual qual foi o impacto, né, que esse isolamento, né, causou em relação à violência doméstica? Professor, olha, gente, boa noite a todos que são aí do curso de Direito da Uninabu Caxangá. É um prazer estar aqui com esse professor, coordenador do curso de Direito, né, professor? É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E a gente estava tentando fazer a live através da Uninabuco, mas a gente teve que inverter. Então, sejam todos muito bem-vindos. O nosso bate-papo é sobre violência doméstica e, é claro, desde que essa pandemia começou, a situação da violência doméstica se agravou bastante no Brasil, embora as autoridades já estivessem prevendo um aumento, tendo em vista o que já havia acontecido na China, por exemplo. No Brasil, isso aconteceu ainda mais, porque a gente já sabe, né, da história de violência, nosso processo cultural de histórico de violência contra a mulher. Então, aqui no Brasil não seria diferente. No Rio de Janeiro, nós tivemos um aumento logo nas primeiras semanas. Paraná também registrou aumento nas primeiras semanas, a Bahia recentemente. E semana passada eu recebi do CIAP, aqui de Pernambuco, uma notícia que me deixou de queixo caído. O CIAP, que é o Centro Integrado de Apoio à Pessoa Idosa, divulgou na semana passada aqui em Pernambuco um número estarrecedor de 50% de aumento de violência contra os idosos em Pernambuco só no mês de abril, 50% a mais. Mas por que que esse número me chamou tanta atenção? Porque desses 50%, 80% eram relativos a violações contra mulheres idosas. Então, se dentro desse cenário de violência contra a mulher jovem, a mulher adulta já sofre bastante, pasme o que não está passando hoje a mulher idosa, né? Então, a gente está num cenário de isolamento social, os idosos, em geral, estão ainda mais isolados, porque eles estão na faixa de risco, mas dentro desse universo de idosos, a mulher idosa está passando por situações de violência ainda maiores do que o homem idoso.
Bem, eu estive na Delegacia da Mulher até recentemente. Hoje eu assumi uma delegacia nova, exatamente hoje. Então eu nem liguei para vocês para avisar, porque eu disse que não vai adiantar a gente mudar mais banner nenhum, né? Já está muito em cima. Mas, assim, fiquei no início da pandemia, eu estava na delegacia do CAB, emprestada, ainda peguei 2 semanas de pandemia lá, fiquei extremamente preocupada com a situação local, porque a primeira e a segunda semana foi de uma grave subnotificação. Na primeira semana da pandemia, a gente só teve 2 mulheres na delegacia, então a gente teve um decréscimo de registro de ocorrência, de solicitação de medida protetiva, que me deixou muito preocupada. Então já ligou as anteninhas, né? E quando eu vim para a delegacia do Recife, para o plantão da cidade do Recife, eu percebi que, embora os BOs, as mulheres tivessem procurando um pouco menos a delegacia para registrar BO e solicitar medida protetiva, a gente estava recebendo mais ocorrência por parte da PM. Então, naquelas situações mais gravosas, as mulheres estavam recorrendo um pouco mais ao 190. O que eu imagino que possa ter acontecido, professor, nesse contexto, que possa ter facilitado esse processo todo? Um foi o fato de que muitas mulheres tinham a impressão equivocada de que as delegacias da mulher não estavam funcionando, que o Ministério Público não estava funcionando, que os tribunais não estavam funcionando. Então, esse processo de desconhecimento dificultou bastante o nosso atendimento nos primeiros dias. E eu, por exemplo, através do meu Instagram, precisei falar muito sobre isso, sobre o funcionamento normal das delegacias da mulher. Porque enquanto outras delegacias começaram a funcionar em regime apenas de plantão, a delegacia da mulher não só continuou a funcionar naquelas cidades que já existiam, delegacia da mulher, como a gente teve um reforço de capital humano aqui na cidade do Recife, e a gente teve a implantação de 2 plantões da mulher. Um na cidade de Jaboatão, que era um plantão que não existia e que foi formado após a pandemia, e um outro na região metropolitana norte, que foi na cidade de Paulista. Então, no caso especificamente da violência doméstica, a gente teve um incremento de capital humano para trabalhar e ajudar a combater esse tipo específico de violência. Então, na verdade, assim, pelo que eu tive conhecimento, algumas delegacias de crimes, né, à parte, né, elas não estavam atendendo todo tipo de situação, né? Mas a contra a violência doméstica está atendendo, tem um ponto de atendimento, né, apropriado para isso, né, isso, doutor? Isso, todas as delegacias da mulher da cidade do Recife da cidade do Recife não, desculpe, do estado de Pernambuco, estão funcionando normalmente, e nós temos hoje 2 plantões a mais, que é o da cidade de Jaboatão, que não existia antes da pandemia, e da cidade do Paulista. Eu posso enviar para o WhatsApp, acho que da professora Karina, um banner que eu tenho com os números de telefone. Eu acho que na live que eu fiz com ela a gente até divulgou números de telefone de todas as delegacias da mulher do estado de Pernambuco, e também o contato para o Ministério Público, Defensoria Pública, o Clarice Lispector, no caso particular aqui da cidade do Recife, que estão funcionando sim, remotamente, mas em regime de plantão estão funcionando sim. Então, gente, pelo amor de Deus, se você sofre violência ou conhece uma mulher que sofre violência, procura a Delegacia da Mulher, procura, se for na cidade do Recife, procura o Centro de Referência Clarice Lispector, liga para o número de plantão se tiver dúvida antes de ir à delegacia. Noutras cidades, você pode procurar um serviço da Secretaria da Mulher Municipal, isso é um direito de toda mulher, e você pode sim recorrer a esse tipo de ajuda nesse momento de pandemia. Não só pode, como deve, né? Então, as delegacias da mulher estão funcionando sim, normalmente. Então, o contato seria o 180, né? Veja, o 180, a gente recomenda que você ligue para o 180 se o crime não está acontecendo agora, nesse momento. Se você tem conhecimento de um crime que aconteceu, ou de uma mulher que sofre um ciclo constante de violência,
liga para o 180, você pode registrar essa denúncia de maneira anônima. Mas se um crime está acontecendo agora, nesse exato momento, você pode e deve ligar para o 190 para convocar o Serviço Policial de Emergência, que é o serviço da Polícia Militar. Uma unidade da Polícia Militar vai até o local, aquela ocorrência vai ser analisada, vai ser conduzida a uma delegacia da mulher, a autoridade policial vai verificar se existem os elementos necessários para a confecção, lavratura de um flagrante delito, e aquela situação vai ser resolvida, seja através da confecção de um auto de prisão em flagrante, ou em outras hipóteses em que não se cabe, por exemplo, ela pode ter a oportunidade de registrar um boletim de ocorrência e de solicitar uma medida protetiva. Muitas mulheres estão pensando duas vezes hoje antes de irem em uma delegacia, por causa do medo de contrair o vírus, é natural, esse medo aterrorizou e eu sinto que agora as mulheres estão relaxando um pouco mais com relação a esse medo, mas no início muitas mulheres estavam deixando de ir acreditando que iriam numa delegacia e aí tinha um risco grave de serem contaminadas pela doença. E eu sempre falo para essas mulheres que se você corre o risco de morte, se um homem está praticando violência contra você e você está com sua vida em risco, procure uma delegacia da mulher. Você tem um risco muito grande de deixar de se expor a um possível contágio, que pode até não acontecer, e vir a ser vítima de um feminicídio se permanecer nessa relação violenta. Então vale a pena procurar ajuda. É verdade. Doutora, a senhora poderia, assim, explicar um pouco o que seria a violência doméstica, né? Porque muita gente pensa que só num ato muito grave, né? Mas alguns atos simples, a própria possessividade de um homem, né? A proibição de fazer isso, aquilo, né? O que seria exatamente a violência? Bem, violência doméstica contra a mulher é toda ação ou omissão praticada contra uma mulher com base no gênero, isso é um elemento importante, que tenha como base o gênero, que cause dano físico, psicológico, moral, patrimonial ou sexual contra uma mulher. Mas assim, eu acho que os termos expostos pela Maria da Penha são muito claros, assim, o conceito é objetivo e é muito claro. Mas às vezes é trocando em miúdos que a gente compreende melhor, porque traz para a nossa realidade. Então, quando a gente fala de violência física, por exemplo, muitas mulheres têm a impressão equivocada de que a violência física somente é aquela praticada contra ela que deixa uma lesão em seu corpo. Então, muitas mulheres têm essa impressão equivocada. A violência física não precisa deixar lesão, tá? Se você sofre uma violência de ordem física, como por exemplo, puxões de cabelo constante, as mulheres se queixam muito disso, de homens que puxam pelos cabelos, que jogam essas mulheres puxando pelos cabelos na cama, que jogam contra o sofá. Essa conduta de empurrar as mulheres, de puxar cabelo, mesmo que não deixe nenhuma lesão nessa mulher, é uma violência sim de ordem física. Violência de ordem psicológica, algumas pessoas têm dificuldade de avaliar. Situações de controle são sim situações de violência psicológica. Então, aquela mulher que é controlada diuturnamente por um homem, aquela mulher que tem o celular o tempo inteiro tocando, porque o homem quer saber, aquele companheiro ou aquela companheira, né? Já que a gente sabe que a Lei Maria da Penha se aplica também às relações homoafetivas. Aquele companheiro ou companheira que persegue essa mulher 24 horas por dia, ligando para essa mulher constantemente, proibindo essa mulher de estudar, proibindo essa mulher de trabalhar, querendo saber de cada passo que essa mulher faz. Veja, ainda que nesses momentos de perseguição e de controle ele não te xingue, por exemplo, você é sim vítima de violência psicológica, porque você não é um objeto, você não é um patrimônio, você apenas tem uma relação afetiva com esse homem, e isso não dá a ele o direito de controlar todos os seus passos como se você fosse um objeto dele. Então, a violência psicológica ela é muito sutil, algumas vezes ela é muito grave, mas como ela começa normalmente de maneira muito sutil, muitas mulheres não se percebem vítimas de violência psicológica. Violência patrimonial, uma que é muito comum é o controle do dinheiro da mulher. Muitas mulheres, elas
trabalham, né, abre aspas, são autorizadas a trabalhar, mas o dinheiro dela, o cartão, né, através do qual ela recebe a conta corrente, através da qual ela recebe o salário dela, aquele cartãozinho fica na mão do companheiro, o companheiro tem uma senha que ela muitas vezes não tem nem ideia de que senha é essa, e para ela comprar um perfume, ela vai pedir autorização a ele para comprar um perfume. Então, esse controle é feito através das finanças da mulher também é uma violência de ordem patrimonial. A violência moral é aquela que a gente está muito acostumada, são os xingamentos, as ofensas morais. Os companheiros têm o hábito, né, nos momentos de raiva, por exemplo, xingarem essas mulheres de vagabunda para baixo. Então, todos esses termos pejorativos que vocês possam imaginar, dos mais diversos, são usados contra uma mulher no momento de briga, né, de violência doméstica. E a sexual, que traz muitas dúvidas, né? Algumas mulheres são vítimas de violência sexual marital, mas não entendem que é violência sexual, porque elas realmente acreditam que tem obrigação de estar sempre disponível para aquele homem do ponto de vista sexual. Então, essas mulheres que nas madrugadas têm aqueles homens, tem companheiros que chegam bastante embriagados, com muita frequência, e naquela madrugada chega e quer sexo contra a vontade daquela mulher, essa mulher, e ela sim vem a fazer sexo contra a vontade dela, de maneira forçada, ela é sim vítima de violência sexual. Então a gente precisa desmistificar, existe sim, gente, o estupro marital é uma realidade, muitas mulheres passam por situação assim. Muitas mulheres não têm o direito de dizer não quando não querem praticar sexo e são obrigadas, e esses homens dizem, você está aqui para isso, você é minha mulher, você não pode me dizer não. Eu sou seu dono, então se eu sou seu dono, eu faço de você o que eu quiser. Então, não apenas isso, mas forçar essa mulher a práticas sexuais com as quais ela não concorda, sexo a três, por exemplo, voyeurismo, outras práticas, a impedir uma mulher de fazer uso de anticonceptivo, forçar o aborto de uma mulher contra a vontade dela, tudo isso é violência de ordem sexual. Então, de maneira geral, seria esse o apanhado do que mais chega para a gente nas delegacias da mulher. São amplo, né? São várias situações que... O leque é grande, né? O leque é grande, né? Agora, doutora, a medida protetiva em si, ela é aplicada em toda situação ou tem situações específicas? A medida protetiva, para a gente disponibilizar essa medida protetiva, é necessário que aquela relação violenta tenha como base o gênero, esteja ali dentro daquele universo do artigo 5º e do artigo 7º, né? A gente teria que ter ali uma conjugação de fatores. No artigo 5º, a gente teria que ter uma relação abusiva ou violenta dentro da mesma unidade doméstica, ainda que entre pessoas esporadicamente agregadas, como na situação das empregadas domésticas, né? No inciso 2, a gente teria aquelas situações de união por força da vontade, como, por exemplo, aquelas uniões pelo casamento, e também pelas relações de parentesco por consanguinidade, como, por exemplo, a relação de pai e filha, são abarcadas pela Maria da Penha, e no inciso 3º, aquelas relações afetivas entre duas mulheres, por exemplo, ou união estável entre um homem e uma mulher, ou até um simples namoro mesmo, é abarcado assim pela Maria da Penha, e ex-relacionamentos também são abarcados. Então, teria que ter a conjugação de uma dessas três situações, dos três incisos do artigo 5º, conjugado com um dos incisos do artigo 7º, que foi esse que a gente bateu um papo agora, que seria o primeiro, a violência psicológica, o segundo, a física, o terceiro inciso, a violência sexual, o quarto inciso, a patrimonial, e o quinto inciso do 7º, a violência moral. Então, se você tivesse uma das hipóteses do artigo 7º, uma das hipóteses do artigo 5º, daquelas situações específicas do artigo 5º, e dentro dessa relação tivesse muito claro uma situação de gênero, você teria, sim, a incidência da Maria da Penha e a possibilidade de solicitação de medida protetiva. Na grande maioria das vezes, a gente faz
A gente disponibiliza para essa mulher a possibilidade dela solicitar a medida protetiva, mas ela escolhe se deseja solicitar ou não. Se ela não desejar solicitar, a autoridade policial não pode fazer nada a esse respeito. Existem situações que causam muitas dúvidas, como, por exemplo, aquelas situações de direito de vizinhança, barulho entre vizinhos, mesmo que a vítima seja uma mulher, uma relação de barulho, de reclamação de barulho entre vizinhos, em tese não está abarcada pela Lei Maria da Penha, aquelas situações de aviãozinho, do tráfico de drogas, em que independe de ser uma mulher ou não, se naquele caso especificamente aquele traficante fosse ceifar a vida daquela pessoa, independente dela ser mulher ou não, como acontece tipicamente nas situações de aviãozinho, quando o aviãozinho fica devendo ao tráfico. E, nesses casos especificamente, a gente também não teria uma relação de Maria da Penha, ainda que esse aviãozinho fosse uma mulher. Então, são situações pontuais. Mas Eu muito amplas fico. também, né? Eu também. Eu fico abismado, né, nos casos que eu vivencio aqui na advocacia, né, que é o comportamento, o pensamento do homem. Né, o que é que o homem tem na cabeça, aquele que a gente sabe que pratica a violência doméstica, né, que ele parece ter uma dupla personalidade. Né, ele parece ser o bonzinho, né, mas por trás é uma pessoa totalmente diferente, né? Recentemente mesmo, uma cliente liga, né, à noite para mim, né, sem ter saber o que fazer, né, porque estava na iminência de sofrer uma agressão. Né? Eu tive que acionar a polícia para dar uma força, né, naquele momento. Uhum. Outros casos, né, que eu trabalho bastante com guarda, né, guarda dos filhos, onde os dois, o próprio conflito dos dois é em cima da criança. Né? Então, essa agressão do pai com a mãe, né, utilizando a criança, né, afeta bastante. Né? E, inclusive, em um dos casos, eu tive que pedir a medida protetiva, né, para a minha cliente, para afastar um pouco o pai, que ele utilizava a criança como meio de ofender e afetar a mãe. Né? Outra Uhum. situação que eu passei também muito, assim, que eu depois me esquivei do caso, né? Eu tinha um cliente homem que se dizia ser o perfeito da história, né? E pediu a exclusão, a exoneração da pensão da mulher. E uma mulher de Certo. 55 anos de idade, que não trabalhava, não tinha como sustentar, só tinha a pensão dele, né? E eu fiquei com Certo. aquilo na cabeça, né? Poxa, ela não tem trabalho, não tem como sustentar, para que ele tirar? Bom, vamos lá. O cliente está pedindo, a gente faz, né? Então, entrei com o processo de exoneração. No dia da audiência, a juíza começou o interrogatório, né? Para ver se cabia ali a exoneração. Quando a mulher começou a falar, eu confesso que estava já desistindo do processo ali. Porque ela dizia, olha, eu só pedi pensão porque ele não me deixou trabalhar, não me deixou estudar, Nossa. não me deixou estudar. Eu pedia comida à vizinha que me dava uma comida por cima do muro, ele não me deixava sair, não me deixava fazer nada. Nesse momento, eu confesso que disse à juíza que podia parar imediatamente ali. E se quisesse até aumentar a pensão, aumentava. Eita, professor. Foi mesmo? E renunciei o mandato. Porque, assim, o que me passou não foi a realidade da coisa. Então, né, essa situação é muito complicada e que muita gente vivencia. Né? O não poder estudar, o não poder trabalhar, né? Isso, olha, isso é mais frequente do que a gente pensa, professor. Aqui na cidade do Recife, onde as pessoas têm mais oportunidades, como por exemplo de estudar, mais acesso a linhas de crédito universitário e coisa e tal, a gente tem a impressão de que não vai acontecer tanto, mas por incrível que pareça, a cidade do Recife é responsável por 50% dos inquéritos de violência contra a mulher do estado de Pernambuco. Essa é a média da cidade do Recife. Então, pasme, aqui onde as mulheres têm tanto acesso à informação, tantas universidades aí, tantas oportunidades de estudar,
As mulheres passam por isso sim. Então, isso que o senhor está trazendo, esse relato, é uma realidade das delegacias. Várias são as mulheres que passam a vida inteira sem poder estudar, sem poder trabalhar, e aí depois que os filhos crescem, esse homem às vezes tem uma nova relação, resolve se separar dessa mulher, essa mulher passa a viver literalmente na rua da amargura, sem ter ainda uma idade suficiente para se aposentar. Então ela fica ali num limbo, né? Numa faixa estreita entre a mulher que tem direito à aposentadoria e aquela mulher que ainda em tese estaria destinada ao mercado de trabalho. E essa mulher fica realmente sem condições nenhuma de prover seu próprio sustento. Então, a violência psicológica, aí para os homens que estão nos assistindo e para as mulheres também, a violência psicológica ela é grave, pode produzir danos e muitas vezes o próprio agressor pode se arrepender dos danos no futuro, porque às vezes ele não avalia que no futuro ele pode não querer mais essa relação. E aí essa mulher não tem independência financeira nenhuma para sobreviver longe dessa relação. A gente sabe que hoje a liberdade é muito maior, né? A gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Redes sociais, né? Na Uhum. sua experiência investigativa aí como delegada, o que é que leva ainda uma mulher a aceitar algumas situações dessas? Situações de violência. Violência, sim. Certo. Se Veja, a meter, gente ainda, sim, existem grandes fatores que contribuem para isso, para que uma mulher permaneça numa relação violenta. Por exemplo, a dependência psicológica. Existe um momento em que essa violência psicológica é tão grande que produz nessa mulher uma dependência psicológica. Então, essa relação adoece. Esse é um fator. O outro fator é a dependência financeira, que é criada também através de uma violência, não só psicológica, como financeira. Então, quando essa mulher se percebe dependente desse homem sobre todos os aspectos, ela se sente sem forças para sair dessa relação. Porque, primeiro, ela acha que não vai ter como prover seu próprio sustento, não vai ter como prover o sustento dos filhos, e pior, ela não tem condições emocionais de viver longe desse homem. É uma relação que adoeceu e que desenvolveu uma dependência tão grande que ela prefere, na hora que a gente escuta aquela frase, ruim com ele, pior sem ele. Sabe? A gente escuta muito isso. A mulher opta por permanecer naquela relação, por acreditar que aquela relação que já é péssima vai piorar se acabar. Então ela vai passar por perrengues ainda maiores longe dessa relação, porque ela está ali enfrentando uma dependência emocional, psicológica, financeira. Então eu acho que esses dois fatores são os que mais contribuem para que essa mulher permaneça nesse ciclo. Uma outra coisa que também contribui para que essa mulher permaneça nesse ciclo de violência, é ela não se perceber vítima de violência. Existem várias mulheres que não se percebem, professor, vítimas de violência. Isso é muito grave, porque a estrutura da nossa sociedade foi forjada de uma maneira em que essa mulher ela ocupou um papel tão secundário que ela não se sente sujeita de direitos. Ela realmente acredita que ela tem um papel secundário nas relações domésticas, que ela é substituível, né? E que não tem importância, o que ela faz não é tão importante. É a crise do cuidado, né? Que alguns especialistas têm falado muito recentemente, principalmente depois do avanço do coronavírus, sobre a crise do cuidado. Hoje a gente está vivendo uma realidade tão diferente diante do coronavírus que a gente está passando a reavaliar alguns conceitos e alguns valores. Como, por exemplo, quantas pessoas hoje estão dando muito mais valor àquela pessoa que vinha na sua casa e cuidava dos seus filhos, aquela pessoa que vinha para a sua casa para fazer sua limpeza 2 vezes por semana, ou aquela cozinheira que vinha 2 vezes por semana e enchia seu congelador de comidinhas congeladas. Então, a gente está passando por uma crise do cuidado que está fazendo a gente observar algumas atividades e profissões de uma maneira diferente. A gente está vendo o quanto essas funções são dignas e importantes para a nossa vida privada, né? Existe um estado recentemente, eu não sei se foi Roraima ou foi Rondônia, expediu um decreto
colocando o trabalho doméstico como serviço essencial para que as domésticas voltassem a trabalhar durante a pandemia. Veja, né? Que inversão de valores. A gente vive uma sociedade em que os valores ainda estão muito invertidos. Então, essas mulheres que foram colocadas nesse papel secundário, nesse papel de mulheres subservientes, de serem apenas as cuidadoras, as que cuidam dos filhos, as que cuidam da comida, a essas mulheres foi negado, muitas vezes, oportunidade de trabalho, oportunidades de desenvolvimento intelectual, e que pode gerar para ela e para esse homem prejuízos graves. Não tenho dúvida disso. Então, eu reputo que a dependência psicológica, emocional e financeira são as mais graves e que podem, sim, fazer com que essa mulher não saia dessa relação violenta, e acrescentaria a isso o fato de que algumas sequer se percebem vítimas de violência, porque a gente vive uma realidade onde a violência contra a mulher foi naturalizada. Então, se foi naturalizado, está tudo certo. Gritar com uma mulher não tem problema nenhum. Quantas vezes a gente não já viu, né, alguém gritar com uma mulher e a gente foi omisso, a gente nem olhou, a gente até sai de perto por causa do ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher, entendeu? Então, nesse processo de naturalização da violência, a mulher que é a vítima de violência, ela é que fica com a vergonha por estar sofrendo violência. Então, ela não tem coragem de falar para uma amiga, ela não tem coragem de ir numa delegacia, ela não tem coragem de procurar ajuda, porque na cabeça dela, ela é culpada da violência que ela sofre. Porque, na verdade, aquele homem bate nela porque a culpa é dela, que ela não fez o almoço, a culpa é dela porque não cuidou da roupa direito. Então, ela vive um processo de culpa interminável que deixa essa mulher cada vez mais doente do ponto de vista psicológico. E a senhora falou aí a questão do briga de marido e mulher não se mete a colher, né? A gente tem que ver o papel do terceiro, né, na história, né? O papel do terceiro, né? Do terceiro, da terceira pessoa, né? Aquele que está fora e tem medo de se intrometer, né? Então, o que a senhora diria para uma pessoa? Deve ou não deve, né? Falar alguma coisa, denunciar? Gente, olha, muita gente tem. Eu acho tão fora de moda esse ditado, vou ser muito sincera. Esse ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher, para mim, está bem fora de moda. Mas se você ainda se preocupa, se alguém se preocupa com isso e realmente tem medo de meter a colher, pensa na forma como você pode meter essa colher. Você não precisa trocar tapas com esse agressor. Você pode discretamente pegar seu celular e ligar para o 190, né? Obviamente que se aquela situação específica é de violência grave e aquela mulher pode vir a morrer e você tem condições físicas de fazer algo por ela, vale a pena você intervir. Se você não tem, vale a pena você se afastar, pegar o telefone e chamar o serviço de emergência policial. Eu acho que nós, enquanto sociedade, nós, enquanto terceiros envolvidos, nós temos o dever de meter a colher. Quando uma mulher é vítima de violência, professor, não é só ela que sofre. Sofrem os filhos, sofrem os pais dessa mulher, sofrem os colegas de trabalho, porque toda a relação trabalhista também é interferida por aquela violência. Então, sofrem os colegas de trabalho, os filhos, os pais, os amigos mais próximos, sofre o novo companheiro dessa mulher, então sofre aquela comunidade. Se aquela comunidade sofre, a sociedade sofre. Ao passo que, se essa mulher sai da violência que ela vive, aquela saída daquela mulher, aquele resgate daquela mulher, repercute positivamente também, não é só na vida dela, mas na vida dos filhos, na vida dos pais, na vida das amigas do trabalho, dos colegas de trabalho, em toda aquela comunidade. A comunidade também é afetada positivamente pela saída da violência daquela mulher. Então, ao passo que você sabe que a violência que ela sofre vai repercutir negativamente naquela comunidade ou naquelas relações humanas ali diretamente envolvidas naquela mulher, o inverso também é verdadeiro. Se ela sai, toda aquela comunidade, todas aquelas pessoas mais próximas a ela,
a essa mulher serão afetadas positivamente pelo empoderamento daquela mulher, pela libertação daquela mulher. Então, aqueles filhos, por exemplo, meninos e meninas, filhos dessa mulher que sofrem violência, essas crianças se tornarão adultos muito melhores. Eles vão crescer sabendo que se você bater numa mulher, você vai ter consequência. O homem que agride ou a companheira que agride uma outra mulher vai sofrer as consequências disso. Então, não tenho dúvidas de que as repercussões positivas na vida dessas crianças serão muito grandes e vão fazer dessas crianças adultos melhores para um futuro melhor para todos nós. Então, vale a pena a gente meter a colher sim, minha gente. Não vamos ter medo de meter a colher, não. A gente não precisa estar trocando tapa com ninguém no meio da rua, não. Tem maneiras eficientes de fazer isso. Se você ouve da parede da sua casa, da parede do seu quarto, uma mulher ser agredida fisicamente, pancadas e gritos, pega teu celular, entra no banheiro, né, abafa o som ali, e liga para o 190, chama a polícia sim. Isso é um dever de todos nós, enquanto cidadãos e cidadãs. Não é só dever de uma mulher ajudar outra mulher. É um dever humano, porque hoje o que a gente vive em termos de violência doméstica é uma crise humanitária. É isso que a gente está vivendo, é uma crise humanitária. O que o coronavírus fez foi só escancarar, jogar no ventilador, uma coisa que a gente estava insistindo em colocar embaixo do tapete, né? Mas que bom que pelo menos esse resultado positivo nós tivemos, porque hoje muita gente está se abrindo para falar sobre violência. Semana passada eu recebi convite, inclusive, de 2 igrejas evangélicas para fazer lives sobre violência contra a mulher, porque ainda algumas religiões veem a violência contra a mulher com muito pudor, né, porque ainda interpretam a mulher nesse papel, colocam a mulher num papel secundário. Então, graças a Deus, algumas instituições que antigamente não se abriam tanto, estão se abrindo mais para tratar sobre esse tema, que é do interesse de todos nós, homens e mulheres. Muito se ouvia, né, doutora, a questão de que, e houve ainda, de que se a mulher denunciar, ela vai morrer, ele vai vir atrás, né? A gente sabe que tem algumas leis, vieram algumas leis, né, que dão mais guarida, mais resguardo à mulher, né? Qual a sua opinião sobre essa questão? Será que ainda continua da mesma forma, né? Ou ela teve mais espaço para poder falar, para poder dizer o seu problema? Eu não entendi direito a tua pergunta, peguei só alguns trechinhos. Tu pode repetir, professor? A gente via muito, né, de que se você denunciar, você vai morrer, né? Não faça isso não, né? É melhor ficar do jeito que está. Até as pessoas mais próximas falavam isso, né? A gente viu o cumprimento de algumas leis, né? A publicação de algumas leis mais severas, né, em detrimento do agressor, né? Qual é essa posição hoje, na sua visão, né? Olha, eu acho que as leis mais duras vieram em momento mais do que oportuno. De fato, até algumas mães de mulheres dizem isso, que é muito pior ir a uma delegacia, é muito pior noticiar um crime, porque esse homem vai terminar matando ela, e etc. Eu não posso dizer, professor, não seria leviana aqui em dizer que nenhuma mulher vítima de violência é morta depois de solicitar uma medida protetiva. É óbvio que não, e a imprensa está aí para trazer, para escancarar sobre isso. Mas uma coisa a imprensa não noticia, são os diversos casos de mulheres salvas por causa de uma medida protetiva. E por que dá tão certo a medida protetiva? Gente, eu me arriscaria a dizer que mais de 90% dos casos, pela minha experiência prática, eu me arriscaria a dizer que mais de 90% dos casos que chegam a uma delegacia, essas mulheres são preservadas sim depois da expedição de uma medida protetiva. São salvas sim depois da expedição de uma medida protetiva. Não estou dizendo que se um homem tiver determinado a ceifar a vida de uma mulher, que ele não vai conseguir. Existem casos esdrúxulos, aberrações, e que esse homem a gente vai prender uma vez, ele vai voltar para o seio social e a gente vai prender outra vez, e algumas vezes ele vai conseguir sim ceifar a vida dessa mulher. Existe um número pequeno de mulheres
mulheres vítimas de feminicídio? Existe. Mas mais de 90% dessas mulheres são salvas pela medida protetiva. Então, isso para mim já é mais do que suficiente para oferecer uma medida protetiva para essa mulher. O que eu diria? Se você não denuncia, qual é a garantia que você tem que esse homem não vai lhe matar? Não tem garantia nenhuma. Se você não registrar uma ocorrência, você não tem garantia de que ele não vai lhe matar, né? Ponto. Mas se você registrar uma... Pois é. Pois é. E é verdade. Mas se você registrar uma ocorrência, existe uma chance muito menor dele lhe matar. Então, se existe uma chance muito menor de você ser morta depois de um registro de ocorrência, por que não arriscar solicitar? Na delegacia da mulher, a mulher vai registrar o BO, vai solicitar uma medida protetiva, vai ser encaminhada para IML, para Instituto de Criminalística, a gente vai fazer encaminhamento aos centros de referência da cidade, no caso aqui do Recife, para o Clarice Lispector, ela vai ter serviço assistencial, psicológico, jurídico a favor dela. A gente tem na cidade do Recife o Hospital da Mulher, com o Soni Santos, que atende mulheres vítimas de violência sexual, psicológica ou física. A gente pode encaminhar essa mulher para um serviço de abrigamento no mesmo dia, fazer uma retirada de pertences na casa dessa mulher no mesmo dia, e encaminhar essa mulher para o abrigamento no endereço que nem a autoridade policial vai ter conhecimento desse endereço. E essa mulher vai poder ser abrigada, inclusive com seus filhos menores. Então, professor, o meu testemunho, o meu relato é de N vidas salvas com a expedição de uma medida protetiva. Então, se tem uma chance maior de você ser salva se procurar ajuda, vale a pena você procurar ajuda. Não fique em casa. Uma coisa eu garanto, o maior aliado do agressor é o silêncio da vítima e da comunidade onde essa mulher vive. Isso aí. Eu creio que a gente abrangeu, né, bem especificamente alguns temas dentro da violência doméstica, né? Eu sei que esse momento não é um momento fácil, mas como coordenador da faculdade, né, da Uninabuco Caxangá, eu sempre procuro trazer esses temas bem, né, de debates, né, e levar palestrantes, né, para os meus alunos lá, para a gente trabalhar. Né? E quero contar com a senhora futuramente, quando tudo isso acabar, né, para um evento nosso lá. Tá? Já gostei. Adoro. Já aceitei, viu? Vai ser já a minha primeira convidada no primeiro evento que tive na faculdade. Ô, professor, gratidão pelo convite, vai ser um prazer. Tô doida para voltar a dar palestra, porque no mês de março a gente tinha palestra todos os dias. A pandemia chegou bem no meio do mês da mulher, por isso que eu comecei a fazer live também. Foi uma forma de contribuir nesse momento de pandemia. Eu disse, não, eu não vou me calar, né? Porque a gente tá isolada que a gente vai se calar, né? Eu, inclusive, estava falando com a Karina, né? Porque a gente tinha os eventos também em março, né? Mas, Karina, vamos conseguir uma delegada que seja assim, assada? Eu tenho! Tá certo. Quero conhecê-la, a gente vai trazer ela. Já faço o meu currículo antecipado, tá? Eu acho que foi muito importante para a gente trazer esse tempo aqui agora. Tá? Muita gente participou aí, né? A senhora teria alguma mensagem, assim, só para dar para o pessoal que está assistindo? Tenho, com certeza. De antemão me coloco à disposição, caso... Eu sou muito faladeira, né? Talvez até tenham feito aí algumas perguntas e a gente nem viu, que eu não paro de falar, pareço uma doida falando, mas eu já me coloco à disposição, caso alguém queira enviar pergunta, professor. Eu tenho o maior carinho em responder as perguntas. Acho que eu posso dizer que eu encontrei na minha profissão mais do que um trabalho. Eu realmente encontrei uma missão de vida. Então, eu amo o que faço e faço com amor de verdade. A minha palavra hoje, fora a palavra de esperança, que eu acho que a gente precisa falar de esperança num contexto de isolamento social como esse, de crise humanitária, de crise do cuidado, desse momento de pandemia, a gente precisa falar de esperança.
A minha palavra é de esperança, antes de tudo, para que as mulheres vítimas de violência não deixem de acreditar. Não é porque você ligou para a polícia uma vez e ela não apareceu, que nunca mais ela vai aparecer. Insista. Se você sabe que uma mulher sofre violência, você ouve ela gritar, e você ligou e a polícia também não apareceu, manda teu marido ligar também, 2 pessoas ligando. Às vezes a demanda está muito grande e não dá para chegar rapidamente. Mas se outra pessoa ligar, eu acredito que a polícia vai chegar mais rápido. Então, não deixa de acreditar. O momento é de ter esperança, o momento é da gente dar a mão. A gente precisa dar a mão para uma outra mulher. Nós, enquanto mulheres empoderadas, precisamos fazer isso. Mas os homens, esses homens que acreditam num futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, eles também precisam fazer a mesma coisa. Se os homens derem as mãos para as mulheres, a nossa força vai ser muito maior e o futuro vai ser muito melhor. Porque, felizmente, eu conheço homens incríveis que acreditam, sim, na luta do feminismo, nessa luta por igualdade. Não é sobre superioridade que a gente fala, é sobre o mais simples dos direitos, o direito de igualdade, dignidade e respeito. Então, se você é homem e acredita nisso, num lugar melhor para os nossos filhos, num futuro melhor para as pessoas, segura a mão de uma mulher e ajuda uma mulher. Se você sabe que essa mulher é vítima de violência, você não quer aparecer, liga para o 190, ligue para o Disque 180, mas não fica calado. O maior aliado desse agressor é o silêncio da mulher vítima dele e da comunidade que vive ao redor dessa mulher. Então, hoje a minha palavra é que a gente possa fazer a nossa parte, que nós possamos todos aqui sair dessa live como multiplicadores de encorajamento, de acolhimento, de empoderamento de uma mulher. Se todas nós aqui ampararmos uma única mulher, a gente já vai ter um resultado muito positivo de um simples momento como esse, numa live. Então, eu me coloco à disposição, sua, professor, dos seus alunos. Não vou esquecer do convite para quando a pandemia acabar. Vou lá com muito carinho. Quero aproveitar para lhe dar um abraço, porque eu adoro abraço e não estou podendo abraçar ninguém. Então, eu quero lhe dar um abraço, lhe parabenizar por esse trabalho, né, nesse momento aí. Você continua firme, trazendo temas interessantes. A faculdade de vocês tem feito isso. Eu acho que o tema da mulher é um tema mais do que atual, então fica aqui minha gratidão por você ter aberto esse momento para me receber, para a gente falar sobre isso. O prazer foi meu, pessoalmente de conhecê-la, né, que eu ainda não tinha tido contato com a senhora, tá? Mas um prazer grande, muito bom, tá? Inclusive eu mandei um WhatsApp para o seu WhatsApp, se puder me responder lá com aqueles dados de números e tal, pode mandar para mim também. Tá bom, Aí a gente tá tem um certo. contato com o convite. Tá bem, tá jóia. Então estamos combinados, Tá viu? ok, tá bom. Gente, fica aqui meu beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigada pela atenção de todos, atenção desse professor aí, coordenador do curso de Direito, pela sensibilidade de trazer a temática da mulher para esse debate de hoje. Fica à disposição de vocês para outros momentos. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui. Tchau, doutora. Tchau, querido. Boa noite. Estou à disposição. Fiquem bem, se cuidem e cuidem de suas mulheres. Até mais.